Olá, então vamos continuar com nossa aula sobre arbítrio e prudência dos juízes. E nessa terceira parte, nós vamos falar sobre, eu vou tentar explicar para vocês algumas sentenças dadas em alguns processos. Eu vou escolher dois tipos de processos. Um é de juízos de residência e outro é de juízos particulares. Qual que é a diferença? No começo, quando eu comecei toda esta pesquisa, eu realmente pensava erradamente, que não havia fundamento de sentença nos processos criminais, que os juízes sentenciavam sem mais, absolvido ou culpado. Então, eu comecei a procurar precisamente outros processos onde eles fossem obrigados a dar as explicações e os motivos das suas sentenças. Aí eu encontrei os juízos de residências. O que eram juízos de residências? São processos criminais feitos por juízes contra juízes. Então, os juízes que acabavam o seu ofício, o seu tempo de trabalhar como juiz, ou então que iam ser promovidos, eles passavam por um juízo de residência. A monarquia, o rei, nomeava um juiz que julgava esse outro juiz que iria ser promovido, né? Então, nesses juízos, durante um tempo determinado, qualquer pessoa do povo poderia denunciar anonimamente o juiz. E se estabelecia o processo, né? E o juiz era chamado a se defender. Então eu escolhi um caso, né, que se passou em Cusco, que é o juízo contra Dom Alonso Pérez de Guzmán, corregedor de Cusco. Era um juiz, né? O corregedor era um tipo de juiz, né? A Beatriz Bustamante, que é a viúva de um réu que o Dom Alonso condenou à morte, né? A viúva entrou com um processo dentro do juízo de residência contra este juiz, classificando-o de parcial, e de mau juiz. Então, o juiz foi obrigado a apresentar os motivos pelos quais sentenciou à morte, né, o marido da Beatriz Bustamante, Gaspar Benito se chamava. E ele explica o seguinte, o juiz, na sua defesa, ele explica que ele considerava o Gaspar Benito como um homem perigoso para a paz pública, né, nas palavras do próprio juiz. Tendo eu deduzido que dito Gaspar Benito era um homem tumultuoso, sedicioso e que se jactava, né, que se achava, né, que achava ótimo, né, que fosse delinquente e que agisse contra a justiça. Ou seja, ele se vangloriava, né, ele ficava falando demais de que ele era capaz de viver de forma delinquente, na delinquência e contra a justiça, né? Então, por esses motivos, diz o juiz, né, eu considerei que era um homem prejudicial para a quietação da República, né? E aí ele ainda acrescenta, né, cito literal, né, que resta ao albedrio do bom juiz, ou seja, fica ao critério do arbítrio do bom juiz qualificar os tempos e as circunstâncias dos acontecimentos para executar o que convier à quietação da República. Ou seja, o que o juiz está dizendo na sua defesa é, primeiro, que cabe ao seu arbítrio, cabe à sua consciência, cabe à sua decisão, né, estabelecer o que convém e o que não convém para a paz pública, né? E cabe ainda mais ao arbítrio do juiz decidir se o comportamento do réu é ou não é prejudicial à República, né? Então, como se percebe, né? Quer dizer, o próprio juiz está dizendo que o fundamento da sua atitude é o seu próprio arbítrio. A decisão sobre se o réu é um homem perigoso ou não
é do juiz e de mais ninguém. E conceder ou não conceder uma apelação, né, e decidir sobre o que era ou não era adequado à paz e à tranquilidade do bem comum e da República, também estava vinculado à própria opinião e à própria decisão do juiz. Portanto, mesmo que a viúva considerasse, né, que o marido dele fosse ótimo, fosse exemplar, isso não era relevante. Para o juízo, não. Para o casamento, talvez, mas para o juízo, não. Para que essa sentença fosse anulada, né, seria preciso provar, né, que o juiz estava julgando com dolo, ou seja, que a conduta era exemplar, a conduta do réu era exemplar, mas não era. Né? Os fatos, as testemunhas deram prova, né, nos seus depoimentos, nos seus testemunhos, de que o réu era um homem que gostava de provocar, gostava da delinquência, gostava de criar tumulto. Né? E o juiz considerou que isso era suficientemente grave como para condená-lo à morte. Né? A viúva tentou a impugnação do juiz, tentando mostrar a sua parcialidade. Agora, como você vê, isto não é apenas um problema do Lula, do Moro, do STF, vem desde o século XVII, pelo menos. A ideia de que o juiz é parcial quando julga de um jeito ou de outro não é de agora. A sentença transitou em julgado, ou seja, foi até o Tribunal Superior, foi até o Conselho de Índias, em Castela. Né? E se diz o seguinte: na causa criminal, falho, decido, conforme os méritos dele e a parte da Beatriz de Bustamante, de que não provou a sua ação, nem em parte, nem no todo, contra o dito Dom Alonso de Guzmán. Portanto, declaro por bem provadas o que declarou o Alonso de Guzmán, e o absolvo e dou por livre de dita causa o dito general Dom Alonso de Guzmán, e declaro não haver lugar para prisão ou embargo de bens, pedida por Beatriz de Bustamante. Então, na sentença do Conselho de Índias, que era o órgão máximo, era o Supremo Tribunal da época, né, se confirma que o juiz tem livre-arbítrio e que a decisão é, sim, subjetiva. Bom, essa é uma sentença que pode ser recolhida a partir do juízo de residência. Agora vou dar outros exemplos de sentenças de juízes singulares, ou seja, são alcaides, né, alcaides de primeiro ou segundo voto. Eu escolhi a audiência de Buenos Aires, né, que são vários e que me parece que são suficientemente exemplificativos para que vocês fiquem com uma ideia clara do que eu estou falando. Né? Em 1780, né, há um juízo por injúria, onde o réu confessou que tinha injuriado, né, mas o juiz considerou ocioso continuar adiante com o processo devido à pouca importância do assunto, além de levar em consideração que o réu já tinha ficado no cárcere até o momento do julgamento, portanto, não valia a pena continuar. Né? Por quê? Explicação do motivo da sentença. Isto aqui dito pelo juiz. A palavra proferida que o injuriou foi dita por um improviso fervor. Sem dúvida, nascido, isto continua sendo na sentença, nascido das antecedentes reconvenções de que se segue não ser pronunciada com ânimo sério que induza conceito do que significa, pelo mesmo motivo e do fato de que, continuando nesta causa, não haverá mais fruto do que aumentar gastos inúteis. Portanto, tendo-se em conta como parte da pena o tempo que esteve dito réu no cárcere e a advertência que lhe é feita de que em adiante seja mais moderado nas suas palavras, não se deixando levar por frívolos arranques, e não fazendo assim, será punido com todo o rigor, juntamente com a satisfação de todas as custas em que se lhe condena,
Seja posto, portanto, em liberdade. Desembarguem-se-lhe e entreguem-se-lhe os seus bens, deixando na sua boa fama e opinião o querelante. Então, vejam, aqui há os motivos da sentença. O juiz diz, primeiro, que é uma bobagem, né? Que houve injúria, sim, mas que ele foi movido pelo calor da emoção do momento. Como tantos de nós, muitas vezes acabamos xingando alguém, mas isso não é um motivo para ser acusado de crime e ir para a cadeia. Depois, né, que se continuar com o processo, a única coisa que vai acontecer é que vai ter gastos cada vez mais inúteis. E terceiro, basta com o tempo que já ficou na cadeia e com a advertência de que procure ser moderado nas suas palavras. Isto aqui é papo de padre. Né? Isto aqui é papo de professor, ou papo de pai. Né? Olha, menino, veja se você não xinga muito o teu amiguinho e tal. Mas era assim mesmo que acontecia. Né? Isto aqui é a questão moral que eu estou falando para vocês. Né? Isto aqui não dá para ser entendido do ponto de vista do racionalismo jurídico legalista. Né? Outro caso de injúria, isso aqui é 1781, então é um ano depois. Né? Há um mestre de orquestra chamado Antônio Vélez que fez uma queixa-crime ao vice-rei, né, pelas expressões ofensivas e injuriosas de alguns músicos da orquestra contra ele. Então, é um caso interessante. É uma orquestra que acaba xingando o mestre. Né? E as expressões são 4, né? Mas elas estão riscadas, porque a sentença final diz explicitamente que sejam riscadas as expressões injuriosas para que não se cause mau exemplo nem escândalo. Imagina do que foi chamado o maestro de música. Né? O fato é que ele foi xingado e entrou com um processo contra toda a orquestra. Né? Bom, a sentença reconhece o fato de que, de fato, as palavras são injuriosas contra ele. Né? Tanto assim que depois são riscadas. E eu fui lá e verifiquei e estão riscadas. Né? Mas, sentença do juiz, de todo o seu contexto não se descobre o ânimo de caluniá-lo. Por quê? Porque são homens, cito entre aspas, rudes, imperitos e sem conhecimento do verdadeiro estilo com que as pessoas devem relacionar-se. Então eram os músicos de uma aldeia, né, que são rústicos, são entendidos como rústicos. Pode ser que seja verdade, pode ser que seja mentira. O fato é que é assim o interpreta o juiz. São músicos rústicos que não têm o estilo, não têm, vamos chamar assim, a urbanidade, a delicadeza de cultivar certas formas, certos comportamentos sociais, comportamentos próprios de um homem civilizado, tá? Então, imperitos e sem conhecimento do verdadeiro estilo com que as pessoas devem se relacionar, né? E mais, continua a sentença, o juiz expressa o seu desagrado por ter de se ocupar com, aspas, nimiedades, impedindo-o de conhecer de outras causas de maior consideração. E explicita, sendo um assunto ridículo pela sua natureza, em que não é conveniente fomentar ressentimentos de pouca entidade, com igual ruído e empenho que teria um negócio sobre homicídio ou outro semelhante. Portanto, determino, olha a punição, que lhe seja imposto perpétuo silêncio ao maestro e aos músicos. Isto é a punição, um perpétuo silêncio, ou seja, não se fala mais neste assunto. Reparem, né? Isto é uma sentença moral. Né? E está fundamentada em que é uma bobagem, de que o juiz tem mais com o que se esquentar, que tem causas de assassinato e tem causas de estupro muito mais sérias e muito mais importantes do que simplesmente ficar julgando uma briga entre maestro e músicos. Último caso, né?
um caso bem rápido de abigeato. O abigeato é um furto de animais, né? Então, isso aqui é de 1791, né? Então, a sentença confirma o crime. De fato, foram furtados 2 bois. Porém, aspas na sentença, atendendo à pequena quantidade das espécies roubadas, encerre-se a continuação desta causa. Então, há sim uma motivação das sentenças. Né? Todos estes processos, todas estas sentenças que eu li para vocês, dá a sua explicação, dá o seu fundamento. O juiz não está sendo assim insensato, nem está sendo caprichoso, ele está levando em conta tudo que foi apresentado, tudo que foi explicado, tudo que a defesa explica, tudo que o fiscal fala, né? E ele fundamenta a sua sentença e a explicita. Né? Aqui no caso está dizendo, de fato, foi roubado mesmo. Foram roubadas duas cabeças de bois, né? 2 bois, né? Mas é pequena. Né? Então, encerre-se a causa. Né? Então, o que se pode tirar disso? Eu queria explicar agora, então, uma ideia, né? Com isto acabo esta parte da aula, né? Que tem a ver com a ideia de equidade, né? Com a ideia de misericórdia, com a ideia de clemência, ou seja, esse aspecto específico das sentenças dos juízes que estão principalmente forjados pela teologia moral, né? E não pelo que hoje a gente entende como legalismo, como princípio legal das sentenças, né? O equitativo, de acordo com a ética nicômaco de Aristóteles, o equitativo é precisamente aquilo que é justo, porém, não aquilo que é legalmente justo, e sim aquilo que é justo conforme os fatos, justo conforme as circunstâncias, e que muitas vezes exige, a equidade, o equitativo, exige uma correção da lei, ou uma correção do que chamaríamos de justiça legal. Por quê? Porque toda lei é universal, e pelo fato de ser universal, quando trata de algumas coisas ou de algumas circunstâncias concretas, né, pode ser que a sua aplicação sem correção não seja justa, não seja correta. Né? Então, é preciso, sim, da universalidade da lei, mas, ao mesmo tempo, é preciso, sim, da particularização feita pelo juiz. Como é que isso é feito? Através do que se conhece como equidade, através do que se conhece como misericórdia. Isso não implica em que se esteja adulterando a lei, isso não implica em que o juiz esteja sendo injusto. Pelo contrário, é da natureza das coisas, né, que o princípio, que por princípio é universal, seja necessariamente adaptado às circunstâncias do caso concreto. Né? E aí que está a coisa. Né? Por isso é que o equitativo é que é justo. Né? É uma espécie de justiça adequada e adaptada ao caso concreto. Né? É sempre uma correção da lei quando a lei é deficiente em razão da sua universalidade. Isto é de Aristóteles, da Ética Nicômaco. Né? No livro 5º está explicado exatamente isto. Né? Que há uma relação entre universalidade e particularidade, entre a ideia geral e o caso concreto. Pegando um autor, né, moderno, conhecido, que trabalha com tudo isso aqui, que é o alemão Gadamer, né, o Gadamer, a letra da lei, né, ao afastar-se da letra da lei, diz o Gadamer, o juiz não elimina aspectos da justiça, mas, ao contrário, encontra um direito melhor. Então, esta ideia é a mesma
que Tomás de Aquino, no século XIII, fala, né? E que vai chegar através dele na escola de Salamanca e em toda a tradição ibérica, né? Então, por exemplo, Soares diz que, nesses casos, interpretamos que uma lei falha num caso particular por razão da sua universalidade, isto é, porque a lei deu-se em termos gerais e, em algum caso particular, erra de tal forma que nele não pode observar-se justamente. Então, esta é a lógica que está por trás. Isto é tudo que fundamenta a ideia da equidade, a ideia da benignidade, a ideia da misericórdia, a ideia da clemência, né? Que o juiz deve ter quando julga, né? Os juristas e os juízes que vêm aqui à América Latina, eles recolhem toda esta doutrina, né? E que, começando em Salamanca, ou começando em Coimbra, ou começando em Alcalá, né, acaba vindo parar aqui, né, tanto no Brasil quanto na América Espanhola, né, porque, vou dar uma outra citação, isso aqui agora já é de um jurista indiano, né, Solórzano. Solórzano Pereira escreve um livro famosíssimo, chama Política Indiana, né, onde ele fala sobre todas as formas dos juízes, das audiências, das ouvidorias, né? E ele explica o seguinte: mesmo que o direito seja fixo e estável, a equidade, isto é citação literal, a equidade, que é filha da razão natural, o tempera, o modera e às vezes o altera. Então vejam, dizendo isto em frase normal para ser entendida, né? Mesmo que a lei seja fixa e estável, a equidade pode até modificá-lo, pode até alterá-lo em alguns casos, e normalmente o suaviza, o tempera, né? O suaviza, o flexibiliza, conforme, volto ao Solórzano literalmente, conforme o pesam os casos que costumam acontecer, porque esses mesmos casos, conforme o tempo, o lugar, as pessoas e outros variados antecedentes, pedem que o direito se ajuste e acomode às ocasiões. Então, os tempos, as circunstâncias, as pessoas e os locais específicos exigem que a lei seja adaptada, seja ajustada, seja acomodada para que se realize a justiça, né? Eu acho que fica bem claro, né? A equidade não pretende substituir a lei, mas assegurar que se cumpra o último sentido da mesma. Qual que é o sentido da lei? Que se faça justiça. Só que hoje nós achamos que, para que se faça justiça, o que se tem que fazer é aplicar diretamente a lei. Normal, ou seja, não estou discutindo isto. É o que nós pensamos atualmente. O bom juiz é aquele que sabe aplicar a lei da forma correta, da forma adequada, ou seja, aplicar a lei. A lei está escrita, o caso está aqui, pronto, aplique-se. Antes disso, antes desse sistema de codificação, se pensava de outra forma. O justo juiz é aquele que, tendo a lei, ele a adaptava às circunstâncias, a ajustava ao caso concreto. Como? Através da equidade, através da benignidade, através da misericórdia. Por isso que essas sentenças fazem sentido. As sentenças que eu li para vocês não negam que tenha sido cometido crime. Não negam que tenha sido cometido crime. Pelo contrário, confirmam o crime. Mas o que se diz é que cabe ao arbítrio do juiz, ou que então o juiz está exercendo o seu arbítrio e está fundamentando a sua sentença. E, portanto, ou por causa da pobreza, ou por causa do caso ridículo, ou por causa de que, afinal de contas, isso aqui não tem a mínima importância, o caso está encerrado. E é assim que se fazia justiça. E não me parece que isto seja nem irracional, nem fora de lugar. Era simplesmente uma forma concreta de entender
como se devia aplicar a justiça. Muito diferente de como hoje se entende a mesma coisa. Como se deve aplicar a justiça hoje, através da aplicação da lei, não através da interpretação da lei. É isso. Espero ter sido claro, espero que os exemplos e as sentenças que tenha dado ajudem a visualizar tudo que eu quis falar com relação ao arbítrio e à prudência dos juízes, né? E com isto encerramos esta aula por agora.